Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, novamente. O tema desse capítulo aqui, pelo menos, até o versículo 21. Talvez nós continuemos com o mesmo tema a partir do versículo 22, mas o tema é: uma única escolha muda tudo. Aqui é a exaltação da sabedoria de Deus, para que vejam a grandeza dessa sabedoria e então ouça essa sabedoria. Diz assim a palavra de Deus: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. E os versículos 4 e 5 são os versículos da nossa reflexão de hoje. Diz assim: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e a vós nécios, entendei a sabedoria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de uma porção graciosa da vontade do Senhor, da voz do Senhor. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, de forma graciosa, nos conduza a sair dos recônditos de nós mesmos, do aprisionamento, do eco da nossa própria voz. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor ensurdeça-nos para nós mesmos e nos dê corações sensíveis ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos por misericórdia, por graça, que possamos medir, calcular o preço das nossas escolhas, as consequências das nossas decisões. De forma graciosa nos conduz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma única escolha muda tudo. No domingo passado nós refletimos nos versículos 1 ao versículo 3. A sabedoria anseia ser encontrada. A sabedoria não está escondida, apesar do que nós achamos algumas vezes. É a sabedoria que diz que o mal jaz à porta, o pecado jaz à porta, a espreita para nos derribar, a espreita para dar o bote sobre nós. Nós não o vemos porque não escutamos a sabedoria. Nos falta sensibilidade dada pela sabedoria. Talvez escutar demais a nossa própria voz faz com que nós sejamos insensibilizados para a voz do Senhor, para os direcionamentos do Senhor. Faz com que nós sejamos ensimesmados, que nós sejamos tomados por uma sabedoria que não é de Deus, mas uma sabedoria que nos agrada, uma sabedoria que é própria nossa. E os versículos 4 e 5, eles mostram a quem é destinado essa sabedoria. Aqueles que precisam da sabedoria. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Aqueles que precisam da sabedoria. E, bom, os versículos estão aí diante de nós. A vós outros, ó homens, clamo. A sabedoria é destinada a toda a humanidade, aos filhos dos homens, aos filhos da humanidade. Existe um contraste aqui muito controverso entre a primeira porção, o versículo 1 ao 3, e a segunda porção, o versículo 4 ao versículo 5, quando nós observamos essa porção anterior em contraste com essa porção agora. Na primeira porção, quando nós refletimos de que a sabedoria ela não está escondida, na verdade ela grita, ela clama, ela chama a atenção para si mesma, para que ela seja encontrada. Quando nós olhamos esses 3 primeiros versículos sobre esse tema, nós somos exortados e já nessa porção nós somos assaltados pelo fato de que
ela grita ao nosso encontro, ela nos busca, e então quando nós vamos para os versículos 4 e 5, nós somos ainda mais impactados pelo fato de que nós somos aqueles que precisam da sabedoria, mas aqueles que simplesmente não a buscam. Mas não parece apenas isso. Parece que realmente há não somente uma falta de busca pela sabedoria, mas parece que nós fugimos dela. Parece que nós estamos em fuga da sabedoria. Nós não queremos chegar próximos àquela que nos expõe, próximos àquela que mostra a nós quem nós somos e exibe àqueles ao nosso redor as nossas fragilidades, fraquezas. Fragilidades e fraquezas, deficiências, irmãos, que nos aproximam do Senhor, são louváveis. São aquelas que nós deveríamos buscar. Na verdade, esse é o tipo de contrição e mortificação que nós vemos em muitas literaturas piedosas. Nós vemos até mesmo nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não fazem questão de esconder a fraqueza dos seus personagens, não fazem questão de esconder as fraquezas dos seus atores ali. Os salmos, eles são muito especiais em fazer isso. A grande diferença é porque, para nós, a nossa fraqueza é alvo da nossa hipocrisia, da nossa falsidade, é alvo da nossa defesa. E talvez esse seja o grande obstáculo para o nosso crescimento, para a nossa proximidade com o Senhor, para a nossa vida de santidade, para a nossa vida em comunidade piedosa, nessa edificação do povo de Deus, porque a nossa fraqueza é alvo da nossa proteção, irmãos. Não é alvo da nossa exposição, da nossa luta, do nosso combate. Nós não queremos ser fracos, nós queremos mostrar que temos mais conhecimento de Deus, nós queremos mostrar que os nossos filhos são mais educados, nós queremos mostrar que o nosso casamento é mais piedoso, nós queremos mostrar que nós entendemos mais da vida piedosa. E para que nós façamos isso, nós precisamos esconder a nossa fraqueza, nós precisamos esconder a nossa deficiência, porque nós queremos realmente que outros nos vejam, não como Deus nos vê, mas como nós gostaríamos que fôssemos vistos pelos outros e como nós gostaríamos que nós fôssemos vistos por Deus. Em perfeita glória, em perfeição. Então, o problema não é vermos as nossas fraquezas, porque você vê a sua fraqueza, não tenho dúvida disso. Talvez ela lhe cause dor, lhe cause tristeza, talvez ela lhe cause apatia, talvez ela lhe cause angústia. Mas o grande problema é o que você faz com isso. Você protege ao invés de expor. E expor não é gritar aos quatro cantos das suas fragilidades, da sua estutícia. Expor é entender que ela tem algum poder sobre você, mas que você não pode ser escravo dela. Para aqueles que não buscam a sabedoria, realmente a voz dela machuca. As suas palavras doem, os seus questionamentos incomodam. Talvez por isso nós somos tão rápidos, tão velozes em fugir da sabedoria. Porque ela nos expõe a um eu do qual nós fazemos tanto esforço para fugir. Ela nos mostra um espelho sem falsidade, sem hipocrisia, um espelho limpo, tão claro como o dia, de quem nós somos. E nós não gostamos de nos aproximar de quem faz isso conosco, porque incomoda demais, é desconfortável, machuca, dói. Portanto, não é que nós
nos escondemos dela, nós simplesmente desprezamos a sabedoria, nós fugimos dela, nós evitamos a sua voz, nós evitamos a sua voz de discernimento, nós evitamos a sua orientação prudente, orientação que tantas vezes, observa como parece muito chato, irmãos, parece muito desconfortável sermos assaltados pelo fato de que todas as nossas decisões estão erradas, todas as nossas escolhas estão erradas. Nós demoramos um longo tempo para forjar os nossos próprios pensamentos e às vezes, segundos diante da sabedoria, nós somos assaltados pelo fato de que nós refletimos errado, nós escolhemos errado, nós pensamos errado. Então, é muito desconfortável quando nós estamos submissos a nós mesmos, ao invés de estarmos submissos à sabedoria. Alguns traduzem esse versículo da seguinte forma, versículo 4, no começo dele. Meu clamor é para os filhos da humanidade. Para nós, irmãos, para nós. O clamor da sabedoria vai de encontro às nossas necessidades, nos humilhando constantemente, mostrando as nossas fraquezas. Juntando esses versículos, especialmente o versículo 5 e 6, o 6 não é alvo da nossa reflexão hoje, mas juntando o versículo 5 e 6 e caminhando um pouquinho adiante, nós observamos uma insistência angustiante. Na verdade, parece aborrecedora, parece impertinente. Entendei, ouvi. E no versículo 10, mais uma vez, aceitai. É uma insistência que incomoda. Mas isso só mostra o quanto os nossos tímpanos estão cerrados, estão tampados, estão vedados para que nós não ouçamos. Ouvimos e não escutamos, irmãos. Pecamos nos pecados contra os quais são expostos semana após semana, seja através do púlpito, seja através das nossas próprias reflexões pessoais, mas ainda assim levantamos argumentos como eu não consegui, eu não posso, eu não sei fazer, eu não entendo dessa forma, eu não vejo assim, eu simplesmente não atentei, eu simplesmente negligenciei. E daí nós entendemos quando a sabedoria, mesmo gritando, nós não a encontramos. E não é simplesmente porque nós não a procuramos. É porque nós desprezamos mesmo a sabedoria. Se a gente fizesse uma reflexão muito sóbria, muito simples, muito experiencial, quantas vezes nós já não fomos assaltados por esse fato de que nós sabemos o que devemos fazer. Nós fomos exortados de forma muito pontual, de forma muito especial, seja por uma pregação, seja por um tempo de devoção pessoal, seja por um livro que nós lemos. E mesmo assim nós escolhemos fazer a escolha que vai de encontro contra aquilo que nós fomos exortados. E aí numa conversa, seja numa conversa de aconselhamento, seja numa conversa de exortação, você é questionado por esse fato. Mas você não sabia disso? Você sabia disso. E a simplicidade da exortação é ainda mais aterradora porque você não tem como se proteger. Você entende perfeitamente que foi uma escolha deliberada fugir da sabedoria. E ali você se entrega e diz, eu sabia.
Eu sabia. O questionamento que fica ecoando na atmosfera da conversa diz: por que então? Por que então? Mas é um questionamento cuja resposta não nos agrada e às vezes não tem uma resposta que resolva a questão, é simplesmente porque eu não quis, porque eu não fui intencional, porque eu não escolhi. A verdade é que nós realmente não compreendemos o preço das nossas escolhas. E daí o tema da nossa reflexão maior, né? Uma única escolha muda tudo. Uma única escolha. Nós não entendemos o preço que seremos cobrados pelas escolhas que tomamos. As nossas escolhas, irmãos, elas são um credor paciente. Ela não nos cobra de imediato. Ela espera. Ela espera monetizar, ela espera a valorização das nossas escolhas, porque para nós as nossas escolhas, elas parecem muitas e muitas delas, elas parecem despretensiosas, elas parecem simples, elas parecem desprovidas de consequências maiores, mas o credor, ele sabe que não. Ele sabe que ele está investindo. Ele sabe que haverá valorização. Ele sabe. E um dia, ele vem a cobrar. E nós vemos que nós não calculamos devidamente o preço das nossas escolhas. As nossas escolhas são entulhos que nós colocamos ou retiramos. São paredes que nós construímos ou demolimos. São pontes que nós estabelecemos ou derribamos. São sementes que nós plantamos ou raízes que nós arrancamos. São passos no caminho ou são pequenos desvios. Você já parou para pensar de que a grande distância de um ponto é apenas um pequeno desvio ao longo prazo? Não são grandes desvios. O desvio é potencializado pelo tempo. É apenas um pequeno desvio a longo prazo. Lá na frente nós perceberemos que aquele passinho que nós demos a mais para a direita, mais para a esquerda, a longo prazo trouxe consequências das quais nós não podemos pagar agora. Nós não podemos. Alguém já disse que a distância entre o céu e o inferno é apenas de cerca de 40 centímetros. É a distância de uma mente carnal e de um coração não quebrantado. Para o Demontier deve ser 1 metro, né? Uma mente carnal e um coração não quebrantado. Uma mente que não ama o Senhor e um coração não humilhado. Um coração que é nosso. Um coração que não é do Senhor. E aqui novamente a nossa máxima ecoa como um lembrete chato, como um lembrete que incomoda, mas que ainda assim nós não aprendemos tanto quanto nós deveríamos. Eu não sei se vocês leram o livro Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, de John Bunyan. É um livro angustiante, irmãos. É um livro angustiante. É um livro de profundos questionamentos quanto à sua salvação. Bom, se nós conhecemos um pouquinho dos relatos de John Bunyan e nós nos achegamos a esse livro, a esses questionamentos, nós perguntamos por que nós não temos as mínimas reflexões como essas. Se um homem como aquele questionava a sua salvação, se um homem como aquele questionava a sua mortificação, a sua piedade, quanto mais nós. Se nós vamos a Paulo, nós vemos os gemidos da sua voz
dizendo: miserável de mim, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu, o principal dos pecadores. Talvez esse lembrete tão incômodo deveria abraçar o nosso coração e nós deveríamos de alguma forma nos adaptar com as angústias que ele traz. Qual é o lembrete? Nós precisamos suspeitar de nós mesmos, irmãos, até nós não nos contentarmos a ouvir a nossa própria voz apenas. A nossa voz que diz: você é sábio, você é maduro, você é santo, você é mortificado, até nós não aguentarmos mais ouvir a nossa voz. E repreendermos a nossa voz como se estivéssemos repreendendo a Satanás, as hostes infernais: arreda de mim, sai de mim, miserável homem que sou. O versículo 5 diz: entendei, ó simples. Simples aqui nós já vimos desde o capítulo 1. São aqueles que são facilmente extraviados, facilmente enganados. Entenda, talvez você se considere sábio o suficiente para entender que você não se deixará ser enganado por outro. Mas o outro aqui é você mesmo. Você deixa-se ser enganado por você mesmo. Entendei a prudência. Vós nécios, entendei a sabedoria. O grande e absurdo problema, irmãos, é porque as nossas escolhas, na maioria das vezes, elas buscam atalhos. Elas buscam caminhos sem dor, conquistas sem desgastes, ganho sem tempo. É isso que nós vemos. Talvez por isso nós estamos nessa época áurea dos coaches. Talvez aí um dos grandes candidatos da cidade de São Paulo, que tem ganhado tanta proeminência, por mais que não queira ser chamado de coach, é um coach. Porque ele faz parecer fácil aquilo que nós tanto ambicionamos: fama, sucesso, riqueza e poder. Parece fácil demais quando ele fala. Talvez por isso nós compramos tantos cursos. Talvez por isso existem tantos cursos para fazer tantas coisas das quais nós não sabemos. Nós sabemos que nós não somos bons. Nós sabemos que nós não temos habilidades. Mas eles fazem parecer tão fáceis. Tão fácil. E então nós compramos mais um curso, nós nos vendemos a mais um influencer por causa dos seus argumentos, porque nós mesmos até pouco tempo entendíamos que nós não conseguíamos. Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, cada um com a sua habilidade. Mas então eles vêm e dizem: você pode. Você aprendeu tudo errado. Ninguém nunca lhe ensinou. Essa é a fórmula definitiva. É agora que você vai aprender de uma vez por todas. E a convicção deles nos seduz, porque vai de encontro com os anseios do nosso coração. E nós estamos ali, mais uma vez, nos entregando a seguir um perfil, a se inscrever no canal, e quem sabe até a comprar um curso. Por quê? Porque nós preferimos atalhos. Nós não queremos olhar para um senhor que passou 40 anos, que passou 20 anos, que passou 15 anos desenvolvendo uma profissão, desenvolvendo a habilidade. Nós queremos aqueles onde nós assistiremos 30 aulas de 5 minutos cada. Porque as aulas desses cursos são assim: 5 minutos, 7 minutos. Porque ele sabe que você não precisa de conteúdo, você só precisa se sentir bem ao fazer. Simples assim.
Você não precisa de tempo de maturação, de caráter, de conhecimento. Você não precisa. Porque no final das contas é isso que você quer. É só fazer para se sentir bem. É só isso que você quer. Porque nós realmente preferimos caminhos sem dor. Conquistas sem nenhum desgaste. Eu estava assistindo pela 4ª vez uma série chamada Suits. E aí, na 3ª temporada, no episódio 13, o Mike, ele perseguiu atalhos para se encontrar num caminho onde ele estava. Mas aqueles atalhos que ele perseguiu o pegou de tal forma que não o permitiria viver como aqueles que passaram um longo tempo fazendo as bases. Bom, o Mike ele trabalha como advogado, mas ele não fez um curso de direito, ele não fez uma faculdade. Só que, por causa das habilidades intelectuais que ele tem, uma mente invejada, ele consegue aprender muito fácil. E aí ele se passa por advogado com uma facilidade absurda. Mas ele se encontra numa situação em que ali ele se apercebe, ele é pego pelo fato de que aqueles atalhos que ele fez, que ele escolheu, nunca o permitiria viver como aqueles que estavam ao seu redor, com os quais ele se igualava. Mas aqueles que fizeram as suas bases, aqueles que pagaram o preço, aqueles que sofreram para conquistar. Quando ele ganha um caso de grande repercussão, de repercussão nacional, a sua chefe, como é o nome da chefe dele? Jessica Pearson. Nasceu não, a Jéssica então diz que ele tem que tirar o nome dele de todo o processo. O nome dele não deve aparecer de jeito nenhum, porque ela sabe que ele é uma farsa, ela sabe que ele é uma fraude, mas ela, como um parasita, também se aproveita disso, porque ele tem realmente uma mente brilhante. E aquilo ia trazer notoriedade para ele, e no piscar de olhos, essa foi a frase que ela disse, o palco pode se tornar um banco de um tribunal. E nós não estamos preparados para isso. Ele aceita, triste, e vai caminhando cabisbaixo até a porta. E quando chega lá na porta, ele faz um questionamento do qual ele já sabe a resposta. E ele diz, vai ser sempre assim, não é? Vai ser sempre assim. E ela responde, eu achei que você soubesse. Então ele exclama, eu sabia. Mas é assim. Embora nós saibamos das consequências das nossas escolhas, nós preferimos escolher uma fantasia e acreditar que elas nunca nos cobrarão. Nunca nos cobrarão. E ali, irmãos, ele percebe que existem escolhas que constroem sobre nós teto de vidro e não um abrigo seguro. Teto de vidro. Uma escolha, apenas uma escolha, muda tudo. Faça outra reflexão agora por um instante, bem sóbria, tranquila. Quantas escolhas você fez na vida das quais você desejaria não ter feito? Por que você as fez? Quantas escolhas que pareceram tão simples, parecia que lhe daria tanto conforto, removeria de você a dor, removeria de você sofrimentos. Quantas escolhas você fez das quais você agora, com a voz que você ouve, com o entendimento que você tem, você simplesmente não
não tomaria aquela decisão? E por que você fez essa escolha? Embora a sabedoria naquele tempo clamasse, naquele tempo você tinha os tímpanos fechados, selados. Mas agora não é assim, não é? Agora os seus tímpanos não estão mais fechados. O seu ouvido não está mais cerrado. Agora você ouve. As escolhas simplesmente nos definem, irmãos. As escolhas nos definem. Elas apontam para nós e para os outros ao nosso redor, talvez mais para os outros ao nosso redor e menos para nós mesmos, porque nós escolhemos não perceber, elas apontam para nós o nosso destino. Elas são como um GPS que traça todo o trajeto até o destino final. Nós deveríamos saber qual deveria ser o nosso destino pelas escolhas que nós tomamos. Nós deveríamos perceber isso. E a sabedoria, ela enxerga justamente isso, encarnada no seu cônjuge, nos irmãos ao seu redor, nos seus líderes. Senhor, talvez você precisa tirar o zoom nesse GPS, porque se você tirar o zoom, você vai ver que nesse ponto que você está, seguindo esse caminho, você vai chegar naquele lugar ali. E essa não é a melhor rota para você. Esse não é o melhor trajeto. Sabe quantos casos vocês ouviram de pessoas que foram assassinadas porque o GPS levou essas pessoas para uma favela, para uma zona perigosa e de repente eles foram mortos ali? Acontece assim conosco também. As nossas escolhas nos levam para locais não calculados. E nós somos surpreendidos quando nós não deveríamos, porque somos nós que fazemos as nossas escolhas, mas as fazemos sem intencionalidade. Nós queremos aquele conforto momentâneo, nós queremos aquela paz momentânea. Nós olhamos para aquele instante. Nós não queremos pagar o preço de ter uma história piedosa. Para onde você está indo? Se você olhar agora, tirando o zoom do seu GPS, as suas escolhas agora apontam para qual destino? Richard Baxter, um homem piedoso do passado, ele disse o seguinte: a face da morte, ao me deparar com a morte, ao me deparar com a realidade da morte, a face da morte e a proximidade da eternidade, muito me convenceram de que livros eu deveria ler, que estudos eu preferi e persegui, que companhia e conversa escolher. Isso me levou cedo à vinha do Senhor e me ensinou a pregar como um moribundo para moribundos. Se deparando com essa realidade, irmãos, que escolha nós temos feito que nos aproxima do Senhor ou que nos distancia dele? Uma única escolha, só uma, potencializada pelo tempo, pode nos levar e a nossa família para um local que nós não gostaríamos. Vamos orar. Senhor Santo e gracioso Deus, nós estamos diante da sabedoria do Senhor. Suplicamos, ó Pai, que nos faça ouvir, apesar de nós, apesar dos ouvidos
que intencionalmente fechamos, das guardas que intencionalmente levantamos. Por favor, ó Deus, derriba a nós mesmos, se for necessário, mas nos faz ouvir a Tua voz, para que não tomemos escolhas das quais sabemos que não poderemos consertar. Ajuda-nos, ó Senhor, que Cristo Jesus seja visto em cada passo que damos, em cada anseio que temos, em cada decisão que tomamos. Que não escolhemos, ó Deus, caminho sem dor, sem sofrimento, sem desconforto, como tolos fazem. Ajuda-nos, por favor. Em nome de Jesus.